Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. É com muita alegria que lançamos a partir de agora a série de podcasts com relação à Semana da Filosofia de 2022. A semana, com o tema geral A Linguagem dos Símbolos, é comemorada nas sedes da Nova Acrópole em todo o mundo e homenageia o Dia Mundial da Filosofia, instituído em 2005 pela Unesco. E para comemorar esta importante data, além das palestras online e atividades presenciais em todas as sedes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, o podcast filosófico preparou uma série de 7 episódios que buscam refletir sobre a linguagem dos símbolos, sobre diversos aspectos humanos e também civilizatórios. E dando início à nossa série de podcasts, convidamos o professor José Roberto, voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É muito bom estar aqui novamente na sua companhia para trocarmos algumas ideias, algumas reflexões filosóficas entre nós e com todas as pessoas que nos acompanham. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a linguagem simbólica, nosso elo com o inefável. Não vamos esgotar o tema, obviamente falando, e também não queremos trazer aqui verdades absolutas, muito pelo contrário. Vamos conversar de maneira aberta, de maneira ampla, de maneira profunda, justamente para que encontremos elementos que possamos aplicar nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Esse tema ele é bastante importante, José Roberto, o símbolo como linguagem da natureza, da vida. Nós temos as estações, nós temos os processos que acontecem no mundo através das nossas ações como um símbolo de comportamento, como um símbolo de ação também. E isso tudo é uma forma de aprendizado, ou seja, o mistério que a vida nos traz, as experiências, a natureza em seu funcionamento, em sua operação, a nossa relação com ela também, tudo isso traz ensinamentos profundos, desde que a gente tenha um olhar sério para essas questões. Eu gostaria que você falasse desse ponto de vista, do simbolismo, como era visto isso tudo pelos antigos povos tradicionais, ou seja, qual era a concepção que eles tinham em relação ao aspecto simbólico da vida, da natureza. Para a gente começar então o nosso podcast, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Danilo, para esses antigos povos, como você colocou aí na sua fala, né, o símbolo é uma linguagem universal. Quer sejam os gregos do século V a.C., quer seja o cidadão do século XIX na Europa, ou quer seja o brasileiro hoje vivendo em uma das várias regiões do nosso grande Brasil, o símbolo faz parte da nossa vida. E você deu alguns exemplos aí, né? Através do nosso próprio comportamento, estamos simbolizando coisas. Através das nossas cidades, nós temos os sinais de trânsito, nós temos o farol, nós temos a placa que indica a direção. Tudo isso tem a ver com o símbolo, né? A diferença entre a nossa vivência, a nossa experiência do simbólico, com a que, por exemplo, os antigos egípcios tinham com o simbolismo, quando eles olhavam para a imagem do deus Horus, ou quando eles contemplavam a pirâmide, é uma questão de profundidade. Não é uma questão do símbolo em si, né? Mas da relação de profundidade que eles construíam com os seus símbolos e do que isso, né, para eles representavam, como você colocou aí, como um comportamento que lhes servisse, ou melhor dizendo, como pauta para como deveria ser o nosso comportamento cotidiano. Então, de certa maneira, o que esses antigos povos tinham quando eles representavam através das esculturas os seus deuses, das pinturas os seus heróis, né, das pinturas dos jarros gregos que chegaram à nossa época, onde nós vemos, por exemplo, numa imagem, o semideus Hércules dialogando com a deusa Atena, né? Isso através da pintura, também através das grandes construções, qual seja a Acrópole ou o antigo templo de Delfos, as pirâmides, sejam as pirâmides astecas ou sejam as pirâmides egípcias, os grandes templos, né, da cultura hindu, em Patadakal, em Ellora e em muitos outros lugares. A cultura japonesa, né, que derivou do budismo, o Zen, a cultura dos samurais, o Feng Shui, o Ikebana. Então, tudo isso era para esses antigos povos, né, parte do seu cotidiano. As artes marciais para os japoneses, né, através da cultura samurai, a arte de bem
enfeitar um ambiente, dispor dos móveis, dispor da janela, das portas num sentido específico, tudo isso para eles era o que? Era um comportamento cotidiano com base no entendimento, no aprofundamento e na vivência que eles davam para os seus símbolos. E isso é algo que nós perdemos. A palavra símbolo, né, ela tem uma derivação que nos remete ao elo. Então, de certa maneira, através desses comportamentos, eles estavam, desculpe a redundância, né? Eles estavam simbolizando uma ligação entre o profano e o sagrado, ou seja, a vida cotidiana, a vida de quem trabalha, de quem estuda, de quem cuida da família, de quem cuida dos pais, de quem cuida dos avós, de quem cuida dos netos. Essa seria para eles a vida profana, não num sentido negativo, né? Mas de vida cotidiana mesmo. E em tudo o que eles faziam, estabeleciam com isso uma conexão com o sagrado. Então, o símbolo, né, recheava a imaginação, recheava os sonhos desses povos, permitindo que eles colocassem isso, que eles vivessem cotidianamente os seus mitos, os seus simbolismos, a sua maneira de interpretar a linguagem simbólica. Eles também entendiam como o símbolo como elo que une a razão, né, essa que calcula, essa que pensa, essa que duvida, com a imaginação. Tá, também um pouco de fantasia, com certeza, né? Mas nós pensamos naquela imaginação que justamente os símbolos fortalecem, que é uma imaginação que nos liga com imagens interiores, né? Mas muito mais elevadas, muito mais dignas. E, de certa maneira, né, a linguagem simbólica para eles, então, tinha essa conotação, essa possibilidade de unir tudo aquilo que nós fazemos diariamente, todos os nossos compromissos, todas as nossas convivências, com aquilo que é celeste, com aquilo que é inefável, com o grande mistério, né, que, de certa maneira, até hoje permeia a nossa existência. Você tocou em vários pontos importantes, José Roberto, e ao lembrar o herói Hércules, traz uma reflexão importantíssima em relação às provas heróicas, tanto dos heróis quanto das heroínas históricas. Nós encontramos, por exemplo, Quiricu na sua aventura, encontramos Ulisses, que passa também pelas suas inúmeras provas. Tudo isso é um aspecto simbólico que a vida nos traz. Nós, no cotidiano, também passamos pelas nossas provas, embora esqueçamos desse aspecto. A gente imagina que são apenas problemas. E quando a gente percebe a linguagem como expressão de transmissão de ensinamentos, nós percebemos que para nos comunicar há que ter uma linguagem. Se a gente conhece uma pessoa que tem deficiência, seja ela auditiva, seja ela visual, temos aí, no caso do aspecto visual, o método Braille como forma de linguagem, como forma de comunicação, de se expressar. Ou seja, enquanto seres humanos, nós sempre buscamos uma forma de nos comunicar. E o simbolismo, ele é talvez o mais antigo de todos. Certamente sim, porque através da linguagem simbólica, nós percebemos o quanto podemos aprender e crescer como seres humanos desde que decodifiquemos esse simbolismo através dessa linguagem. Eu gostaria que você falasse da importância de refletir sobre estes gestos simbólicos, sobre os gestos cotidianos, sobre as ações cotidianas como um simbolismo de expressão, porque isso é muito importante do ponto de vista da consciência humana. Ah, sim, Danilo. A gente até começou falando um pouco sobre isso, né, de que digamos assim, os símbolos estão presentes em qualquer sociedade, em qualquer civilização. O grande calcanhar de Aquiles da nossa sociedade é que nós reconhecemos, por exemplo, os símbolos de trânsito. Inclusive em hospitais, nós vemos aquela foto de uma pessoa com a mão nos lábios indicando silêncio, as placas indicativas também, tudo isso é uma forma de comunicar-se, não é? Exato. Nós reconhecemos as bandeiras também, né? Também tem a sua comunicação simbólica, mas é isso mesmo, né? Símbolo tem a ver com comunicação. E comunicação tem a ver com construir elos, construir conexões. A diferença entre a nossa cultura é que esses antigos povos, quer nós estejamos pensando nos incas, quer nós estejamos pensando nas culturas indígenas das Américas, quer nós estejamos pensando nos celtas, quer nós estejamos pensando nos antigos judeus, nos antigos egípcios, nos antigos caldeus, até nos povos mais extremo oriente, é que para eles a linguagem simbólica era um elo
era uma ponte de comunicação com o que há de mais sagrado, mais profundo e mais divino na natureza. Como para nós hoje a tecnologia, né, a tecnologia é o que nós temos de mais universal. Né? Um celular é reconhecido por um brasileiro, assim como por um coreano, assim como por um australiano. Nas antigas sociedades, a linguagem simbólica, por diferentes que fossem os símbolos, eram reconhecidos, interpretados da mesma maneira pelos mais distintos povos. Tudo bem, a forma era diferente, mas para um egípcio que eventualmente se encontrasse com um indígena americano, nos símbolos próprios da cultura navarro, por exemplo, ele iria entender que aquele povo está construindo um elo de comunicação com o misterioso, né, com o grande mistério, com as grandes divindades. A mesma coisa se um antigo indígena visitasse o antigo Japão samurai e constatasse os seus símbolos, né, apesar de muito diferente, ele ia entender até pelo próprio reflexo na cultura que aquele povo muito diferente em cultura, em comportamentos do seu povo, também estava buscando construir através do seu próprio comportamento, inspirado pela imaginação dos símbolos, né, inspirado por essas imagens, também um elo com aquilo que fosse mais sutil e mais elevado na natureza e na sociedade. Então nós podemos citar vários exemplos, né, de linguagem simbólica. Por exemplo, a imagem dos deuses, seja para os romanos, ou para os gregos, ou para os egípcios, né? Eram símbolos. Eram símbolos de potências, de forças que eles contemplavam na natureza. A mesma coisa com relação às construções, algumas das quais a gente já mencionou aqui, né? As pirâmides, quer nós estejamos falando das pirâmides na América Central, ou quer nós estejamos falando nas pirâmides no Egito, as grandes construções como as catedrais de Chartres, ou mesmo os templos de pedra, né, que estão de norte a sul da Índia, os templos da cultura japonesa ou da cultura chinesa, né, aquelas estátuas de homens de barro que foram em algum momento desenterrados ali das proximidades de Xangai. Tudo isso eram construções, estátuas de elementos que para esses povos simbolizavam, estavam muito presentes na sua cultura. Assim como também os próprios mitos, né? Seja o mito de Eros e Psique, o mito de Hércules, o mito de Ulisses, o mito de Perseu. Tudo isso para esses povos era, entre muitas outras coisas, né, símbolo de heroísmo, de coragem, de enfrentamento das dificuldades cotidianas. A mesma coisa com relação aos ritos sociais, os ritos de iniciação. Quase todos esses povos tinham ritos que celebravam a mudança das estações, né? Quando se passava do outono para o inverno, ou mesmo quando se passava do outono para a primavera. Ou seja, eles tinham ritos que simbolizavam a chegada de uma nova estação. Por que isso, né, Danilo? Porque eles queriam sentir de uma maneira consciente que estavam criando esse canal de comunicação com a nova estação, entendendo com isso que isso criava um reflexo interior. Da mesma maneira, as estátuas, os templos, né, os 4 elementos também, né, a terra, a água, ar e fogo, que não eram os mesmos elementos que nós, por exemplo, não era a água que nós usamos para lavar as mãos, né, mas era uma espécie de força da natureza que eles pressentiam e eles acabavam simbolizando isso nos seus retratos, nas construções dos templos. Então tudo isso, né, Danilo, compreende o que nós hoje, e não nós somente como filosofia, estudantes de filosofia, escola de filosofia, mas como até mesmo os grandes mitólogos, os grandes especialistas, os grandes antropólogos, né, os grandes psicólogos, estudantes de uma maneira geral de todos os fenômenos da psique humana, retratam como próprios de sociedades que utilizavam o símbolo em toda a sua cultura para construir esse elo de comunicação com aquilo que não é visível aos olhos, mas pode ser pressentido com a alma e com o coração. Com certeza, o próprio Mircea Eliade, só reforçando o que você disse, em seu livro Mito e Realidade, Jung também vai falar sobre essa ideia, e daí vem a pergunta que eu vou lhe trazer, José Roberto. É importante vivermos o símbolo de maneira cotidiana, ou seja, quando percebemos uma ideia mais elevada e quando a gente aplica isso no dia a dia,
Nós percebemos então o quão importante é essa forma de conduta moral através de um símbolo que nós conseguimos aplicar na nossa vida. Eu falava recentemente com um amigo sobre os faróis quando eles se quebram, não é? Nós percebemos aí um caos, uma desordem, e aí cada motorista, cada um que está ali dentro do seu carro faz o que quer, muitas das vezes não se respeita o outro. Então é muito curioso quando nós percebemos a ausência de símbolos dentro de um aspecto social, claro, porque o farol é um símbolo de parar, de ter atenção e de avançar. Nós percebemos aí que cada qual faz aquilo que quer sem uma direção definida. Antigamente as culturas, elas tinham os seus símbolos, as suas estátuas, as pirâmides, por exemplo, as construções de catedrais. Tudo isso implicava em um aspecto de captar o sagrado e de converter isso em uma construção prática, como uma direção de comportamento, ou seja, todos os templos espirituais têm uma forma de ponte entre o sagrado e o cotidiano, porque isso faz com que a gente tenha uma referência mais elevada de comportamento. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto, porque era algo tradicional que os povos antigos tinham, porque entendiam assim, e isso é tão importante historicamente que até hoje nós falamos disso. Sempre a ideia, Danilo, era de elo e de conexão. Eu sei que hoje para nós é um pouco difícil isso, porque até mesmo os nossos símbolos cotidianos, eles não são bem compreendidos, né? Então, às vezes a pessoa vê aquele vermelho de pare do semáforo e ainda assim ela insiste em ir adiante, né? Nós vemos a bandeira do nosso país, da nossa cidade, não significa mais muitas coisas, né? Até o mínimo básico disso que a gente aprendia na escola, hoje, por exemplo, já não é mais transmitido para as novas gerações. Nós vivemos numa cultura de fast food, onde o simbolismo do sentar com outra pessoa, podermos nos alimentar, trocar algumas boas ideias, também está muito perdido, né? A gente senta para falar de trabalho, a gente senta para falar do que aconteceu no final de semana, a gente senta para reclamar da política, da economia. Então, o simbólico mesmo, ele não faz parte da nossa vida. Logicamente, quando a gente vai fazer uma revisita, uma visita histórica à Idade Média, ao Egito clássico, à Grécia da época de Platão, Sócrates e Aristóteles, nós temos uma boa possibilidade de não conseguirmos entender patavinas e bulhufas do que esses povos viviam. Para nós, então, é uma dificuldade. É uma dificuldade psicológica e, precisamente, né, o estudo da filosofia como arte de viver é para resgatar um pouco do valor desse simbolismo, até para que a gente possa integrar isso às pequenas coisas que nós fazemos, né? Para que a gente possa revalorizar os pequenos momentos de convivência quando estamos conversando com uma pessoa, ou os pequenos momentos quando nós estamos andando pela nossa rua, né? E vendo, por exemplo, né, algumas flores selvagens crescendo ao pé de um poste. Possamos, ainda que nas cidades como São Paulo, São Caetano, nas cidades grandes a gente não consiga ver o céu, a gente consiga imaginar o céu, né? A gente consiga imaginar as estrelas que estão por trás das nuvens e da poluição. Isso é construir conexão, né, Danilo? É tornar coisas que normalmente passamos e não valorizamos para que elas voltem a ter um sentido, para que a gente possa assim, nos sentir íntimos dessas coisas. Hoje, quando se fala do amor platônico, não tem muita coisa a ver com o que Platão entendia como amor e, de uma maneira geral, como os povos dessas antigas civilizações entendiam como amor. Porque amor platônico é isso. Amor platônico é você, por exemplo, né, poder valorizar aquele momento de conversa com um amigo, ainda que seja somente 2 minutos ou 5 minutos, mas você está ali com ele, então é um momento importante. É você poder valorizar o estar vivo, o caminhar, o olhar para as coisas ao seu redor, né, para os detalhes dos prédios por onde você passa, os detalhes das construções, né, o céu azul, ou nublado, ou escuro por onde você caminha. Isso é amor platônico. É a capacidade de você se conectar com as coisas de uma maneira muito profunda para que a natureza lhe faça sentido e você não se sinta um ser à parte, sozinho e abandonado, mas pelo contrário, como parte da natureza, né? Isso para esses antigos povos já é um grau de sabedoria que não é só de Platão, é um grau de sabedoria humana.
E eles iam buscando através dos seus símbolos, né, as suas construções, as suas pirâmides, os seus mitos e as suas mitologias, e aprofundando essa convivência amorosa, essa convivência fraternal com outro ser humano. Essa convivência amorosa também com a natureza de uma maneira geral, ou com o cosmos, né, com o universo. Então era por isso que para esses antigos povos era importante viver o símbolo. Em algumas civilizações isso era uma preocupação dos seus hierofantes, né, ou seja, dos seus homens e mulheres sábios que ocupavam postos chaves entre os governantes, os sacerdotes, os funcionários públicos de uma maneira geral, para que todos na sociedade, né, de uma maneira escalonada, pudessem ter a sua experiência disso. E isso para eles era muito importante porque não é só uma questão de um indivíduo ou de uma classe social viver isso. Era uma questão de todos viverem algo disso. Porque quando você vai construindo esses elos com as coisas, naturalmente os elos humanos vão se fortalecendo. Você passa a se sentir membro de uma família, você passa a se sentir membro de um grupo profissional, trabalha com alegria, trabalha com prazer, oferece o seu melhor, você passa a se sentir componente essencial no universo. Ainda que você se pense como uma célula nesse grande universo, você começa a se sentir parte desse universo, que é uma experiência que hoje nós não temos. E quando nós falamos da linguagem simbólica, José Roberto, o símbolo dentro de uma sociedade, esses básicos que nós já mencionamos, como faróis, setas indicativas, placas indicativas, enfim, tudo aquilo que nos faça comunicar e entender aonde estamos, para onde vamos, enfim, e termos uma direção de vida básica, quando a gente não entende isso, nós já temos problemas sociais como o que eu relatei há pouco em relação aos faróis quebrados. Agora, quando não há uma comunicação e um entendimento desses símbolos mais elevados que existem, embora nós no momento atual não saibamos vivê-lo de maneira profunda, quando nós não entendemos ou quando esses símbolos existem, porém nós não captamos de maneira mais profunda, mais completa, digamos assim, em alguma medida, claro, nós vamos perceber os problemas que isso vai acarretar dentro de uma sociedade. Só como exemplo, quando a gente simboliza a ideia do amor com um coraçãozinho nas nossas mãos, ou desenhamos, ou entregamos para alguém um coraçãozinho, quando nós entendemos isso teoricamente e não aplicamos a ideia do amor, nós perdemos a profundidade do que significa a ideia e o símbolo do coração. Portanto, eu gostaria que você falasse dos problemas que a não compreensão desses símbolos nos causam, não só individualmente, mas socialmente também. A falta de entendimento do símbolo, ela já é um problema. E quando, digamos assim, faltam símbolos com profundidade, então a gente pode multiplicar o problema por 10, Danilo, que é o que nós vemos hoje, não simplesmente em alguns estados, com algumas pessoas ou em alguns países, mas como uma crise própria do nosso tempo a nível bem globalizado. A gente conseguiu globalizar os problemas. Né, porque mesmo entre esses povos em que, bom, pelo menos isso, né, eles têm à vista, os egípcios hoje não são os mesmos egípcios de 2000 anos atrás, apesar das pirâmides. Então não é uma questão só do símbolo, né, é uma questão de elo e conexão da consciência humana com o significado daquele símbolo, né? E a gente percebe que isso hoje é um pouco mundial. E isso os pensadores do século XIX, do século XX já contemplavam, que, por exemplo, há povos que têm uma cultura um pouco mais simbólica, mas que a relação com esses símbolos é simplesmente dogmática. É o caso de nós ocidentais. Nós temos um símbolo bastante poderoso com vários significados, que é a cruz, mas ela só é atribuída a uma religião, né? O seu aspecto de elo de conexão entre o horizontal e o vertical, ou seja, entre o celeste e o terrestre, isso foi perdido, né? Não é algo que nós vivenciamos, apesar de nós vermos esse símbolo em todos os lugares. É muito mais fácil a gente reconhecer o M e falar M, colocar a cor vermelha e a cor amarela na letra M, que a gente sabe no mundo todo o que estamos falando, mas isso não é um símbolo, isso é uma marca, né? Ao mesmo tempo, eu vejo a palavra, uma marca de automóvel qualquer, seja no Brasil ou seja na China, eu me identifico com isso, né? Mas isso não é um símbolo, isso é uma marca de uma empresa famosa mundialmente falando. Sem dúvida, isso inclusive é um logotipo e não um símbolo.
É um logotipo, então a gente reconhece, a gente tem essa capacidade de reconhecer, vamos dizer assim, pequenos símbolos, como você colocou, né? O coração, o que significa o coração? A gente pensa que é amor, mas na verdade é paixão, né? Porque só demonstra algo que vai para cima, desce um pouquinho, sobe novamente, desce, acaba e começa tudo de novo. É diferente do símbolo do amor de uma deusa Vênus, né? Que tem duas mitologias diferentes entre os gregos e os romanos, porque significa tanto os nossos amores cotidianos como os nossos amores celestes, né? Eles contam nos seus mitos sobre duas deusas distintas e diferentes, para simbolizar dois níveis de amor completamente diferentes que não tem nada a ver com a outra, com o outro. A mesma coisa com relação às pirâmides, né? As pirâmides, elas simbolizam já para começar uma montanha natural, que naturalmente é um lugar que parece que o seu cume está um pouco mais próximo do azul celeste do que a sua base, né? Que está coberta pelas florestas. Então é essa profundidade, é essa relação da consciência com os símbolos que o cidadão hoje perdeu. E Danilo, você mencionou muito bem Mircea Eliade, né? Joseph Campbell, Jung mesmo, além de muitos outros que eles mesmos fazem o resgate dessa importância do símbolo conscientemente e inconscientemente, tanto para o indivíduo como para a sociedade. E eles dizem que uma sociedade, eles vão dizendo, junto com outros grandes pensadores da nossa época, que uma sociedade sem símbolos nesse nível de profundidade, você começa a ver coisas muito estranhas, coisas bizarras, como, por exemplo, a desumanização, como, por exemplo, a violência, né? Há sociedades que os seus símbolos inspiravam o heroísmo. Por falta de símbolos, o ser humano ele fica muito passivo ante as injustiças, ele fica, digamos assim, ignorante e muito covarde. Né? Por falta de símbolos, ao invés de se comparar com, digamos assim, os seres simbolicamente divinos, simbolicamente heróicos, ele começa a se comparar em termos de cor de pele, de diferença de status social, ele começa a dar muita importância para a matéria, né? Uns querendo adquiri-las e outros querendo combatê-la, né? Ele começa a ficar cada vez mais fracionado, cada vez mais quebrado dentro de si. Em algum momento isso deixa de ser um problema individual para ser um problema familiar, ser um problema depois social, ser um problema dos grupos e ser um problema que vai dificultar a convivência das pessoas nas cidades, nos países e entre também os diversos países. Então, na visão até de muitos desses grandes pesquisadores hoje, né, o que acontece é que o ser humano ele perde a sua relação com os valores mais elevados, mais atemporais e fica conectado somente aos valores efêmeros. E o ocultamento desse sagrado, né, José Roberto, decorre justamente disso que você acabou de falar. O símbolo ele continua existindo, porém nós não o percebemos cotidianamente. E é natural que isso aconteça. Helena Blavatsky e outros filósofos já nos falaram sobre esse processo que acaba sendo até natural. Esses símbolos eles se escondem. Quando o ser humano já não é mais capaz de compreender, não é que esses símbolos deixem de existir, não é que eles não existam mais. A questão é que há um ocultamento natural porque a gente não é capaz mais de entender. Então é muito curioso, é como um arquivo que a gente deleta do nosso computador, não é? Ele fica na lixeira e só vai sumir de fato quando a gente o deleta, efetivamente falando, só como analogia, claro. E isso é muito triste, não é, José Roberto? Porque vai acarretar uma série de problemas humanos que vão nos afastar dessa ideia sagrada da vida e de tudo aquilo que a gente pode aprender diante de um símbolo e de tudo aquilo que ele nos traduz como referência espiritual e de comportamento humano e moral também. Ah, sim, Danilo, é isso mesmo. E a palavra é bem essa, é o ocultamento do sagrado. Ou seja, os símbolos ainda existem na nossa época, né? Desde os símbolos muito simples do cotidiano, que já não são mais respeitados, como a questão do sinal de trânsito, da bandeira da sua pátria, né? Até mesmo, por exemplo, uma cerimônia de casamento, né? Uma cerimônia de batismo do filho que nasce, né? Se faz por uma questão de quase que uma rotina social. Exatamente, vira algo protocolar, mecânico, burocrático. É como um aniversário que a gente comemora muito sem consciência e sem um aprofundamento do que isso implica. Exatamente, ou uma cerimônia fúnebre, né?
São elementos simbólicos. Para esses antigos povos tinha toda uma importância, tinha todo um simbolismo. Para nós hoje não, para nós hoje é mais uma questão de rotina. Tem que fazer porque a sociedade exige, tem que fazer porque há que mostrar que pode ser feito, tal, né? Mas não tem digamos assim, não cria um elo, não cria uma conexão. Né? Não cria uma conexão no sentido de, bom, vamos refletir o que é fazer aniversário. Claro, não estamos generalizando, né? Não estamos generalizando. Não cria um elo que nos faça refletir o que é a morte, o que acontece com o ser humano quando morre, né? Não para responder definitivamente acontece isso, acontece aquilo, mas pelo exercício de reflexão mesmo, né? Porque é uma coisa que pode acontecer, a menos que você ou eu conheçamos uma pessoa imortal, mas vai acontecer com todos. Sem dúvida, e só um exemplo importante em relação a isso que você trouxe, eu fui ao enterro da mãe de um amigo há muito tempo atrás e havia um conhecido nosso que começou a fazer uma série de piadas naquele momento e eu achei aquilo inoportuno, embora eu fosse um adolescente, eu não tinha muita experiência de vida, só que aquilo me trouxe uma reflexão porque eu entendi que aquele não era um comportamento correto. A morte é um momento crucial, é um momento de passagem da alma humana, como nos ensinam os antigos povos. E nós temos que respeitar esse momento de uma maneira ritualística, de uma maneira coerente, vertical, entendendo a dor do que está acontecendo ali. E aquilo me ensinou muito como um ser humano. E isso vem justamente reforçar essa ideia que você trouxe, porque às vezes por falta de consciência, por falta de uma noção, a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender diante de toda e qualquer experiência. É como se a gente apertasse um botão de inconsciência total ou de uma consciência mais animalesca, digamos assim, e isso nos afasta cada vez mais da condição moral humana que nós devemos conquistar. Sim, Danilo. Quando você não aprende, né, e a nossa cultura tem essa característica, quando você não aprende, né, a sacralizar os atos da sua vida, o que você faz é profaná-los. Em atitudes, em momentos mais específicos e especiais como esse, diferentes, melhor dizendo, né? Assim como nas nossas condutas cotidianas, se come de qualquer maneira, se dorme de qualquer maneira, se acorda de qualquer maneira, trata-se a esposa, o filho, o marido, o vizinho de qualquer maneira, o cachorro, o gato, né? Pouco a pouco a vida vai se tornando cada vez mais vulgar, cada vez o indivíduo vai ficando mais pesado a terra. Tudo bem, né, que a nossa mensagem ela se dirige para as pessoas que já têm uma certa noção, né, o nosso podcast, o nosso diálogo se dirige para as pessoas que têm uma certa noção de que isso não é uma vida verdadeiramente humana, né? Você não está sozinho, meu amigo, e não está sozinho no tempo e no espaço, porque outros povos já consideravam que sim, a vida ela tem um aspecto mais profundo e que é muito importante nós irmos pouco a pouco aprendendo a dialogar com esse aspecto profundo para colocá-lo nas pequenas coisas que nós fazemos, como também nos grandes momentos, né, de vida, de nascimento, de doença, de saúde, de morte, qualquer que seja. Então é isso, Danilo, não é falando especificamente, né, mas enriquecendo um pouquinho, nós percebemos que hoje o sagrado do símbolo, né, da linguagem simbólica, ela não está mais no nosso cotidiano. Mas como é algo que é inerente à nossa natureza mais profunda, de alguma maneira ela acaba saindo, né? Não de uma maneira consciente, mas muitas vezes de uma maneira inconsciente. Então nós percebemos que existem muitos autores, muitos artistas, muitos pensadores que sempre tocam nesse assunto, né? Por quê? Porque entendem que é algo que precisa ser constantemente lembrado, até com um esforço para que seja resgatado. Não é mais uma cultura, muitas vezes se torna um entretenimento, muitas vezes se torna, digamos assim, a preocupação de um grupo ou de uma pessoa individual, uma pessoa particular, né? Por quê? Né? Porque é uma necessidade humana. É uma necessidade humana. Então a gente percebe que, por exemplo, né, no mundo da ficção e da fantasia, o símbolo ainda está um pouco vivo, digamos assim, né? Então a gente vê, por exemplo, o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é uma obra muito simbólica, porque ali a gente vê uma raposa que começou a criar um elo com os campos de trigo por conta da amizade do Pequeno Príncipe, né? Que ele conquistou o coração. Então, como o Pequeno Príncipe tinha cabelos loiros,
o amarelo do trigo, o som do vento no trigo sempre lhe lembraria a partir daquele momento o Pequeno Príncipe, né? Então é uma tolice imaginarmos, por exemplo, que a raposa passou a reverenciar o trigo. Não, ela passou a admirar o trigo, que ele é indiferente como alimento, né? Não é uma coisa da qual ela pode tirar uma utilidade, tinha um valor simbólico, lembrava o Pequeno Príncipe. Aí a gente começa a entender um pouco melhor esses antigos povos, né? Os egípcios, que culturalmente se diz, eles achavam que o sol era um deus. Não, eles olhavam para o sol e o sol lhe trazia à imaginação uma realidade muito mais profunda, né? Muito mais sagrada, muito mais divina. E não era diferente o sol dos egípcios do nosso sol, né? É que a gente perdeu a relação. Para nós, o Sol é simplesmente um forno atômico no céu se consumindo. Isso para nós é o Sol hoje. Outras obras seriam, por exemplo, Star Wars, O Senhor dos Anéis, né? E são obras que nasceram de autores que sabiam da importância, pesquisaram ao fundo, se sacrificaram, porque entendendo que a nossa sociedade, a nossa civilização não tem mitos, né, não tem mitologias próprias, não tem símbolos próprios e profundos, tentaram fazer a sua maneira, né? Construir símbolos com os quais as pessoas se identificassem. Maravilhosas essas obras. Fala um pouco de tudo, né? Da época de ouro, das tiranias, do herói, do mestre, do discípulo. Fala um pouco de tudo. Coisas mágicas e necessárias para o ser humano e que também foram uma decorrência da compreensão da linguagem simbólica por esses antigos povos. Da mesma maneira, a moda hoje dos super-heróis, né? Seja o Homem-Aranha, o Capitão América, o Batman, a Mulher Maravilha, enfim, todos, de certa maneira, não cultural, mas como um reflexo dessa imaginação simbólica do ser humano, lembram um pouquinho o que é ser herói, né? O que é ser herói no seu cotidiano, o que é ser herói, estar preparado para situações. E muitas outras obras, né, Danilo? Dom Quixote, Matrix, Eros e Psique, Romeu e Julieta, e muitas outras obras também que são sempre uma maneira de nós nos lembrarmos do valor do símbolo. Não são mais forma da nossa cultura, não são algo que nós conversamos cotidianamente, não é algo que nós aprendemos na escola, mas é algo que aquelas pessoas que se consideram idealistas e buscam um pouco o sentido da vida sempre estão buscando para, de certa maneira, ter um pouco mais vivo, algo que expresse o que estão sentindo no seu próprio coração e na sua própria alma. José Roberto, para encerrarmos então o nosso podcast, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. É isso, né? Da mesma maneira, né, nós podemos dizer que o estudo da filosofia nada mais faz do que buscar construir elos e conexões com antigas formas de pensar, com antigas formas de sentir, e para que nós possamos também colocar um pouco desses antigos pensamentos, né, que retratam valores atemporais na nossa própria vida. E, na medida do possível, né, o estudo da filosofia também nos ajuda a resgatar a profundidade desses símbolos e a necessidade de nós, como cultura, como povos, irmos desenvolvendo novamente uma linguagem simbólica de conotação um pouquinho mais profunda do que normalmente existe no nosso dia a dia. Dessa maneira, encerramos esse nosso podcast de hoje. Agradeço a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Que tenhamos muitas outras oportunidades de irmos trocando reflexões como essa, Danilo, e compartilhando algumas ideias, poucas ideias, com as pessoas que acompanham os nossos podcasts. Sem sombra de dúvida, José Roberto. Bem, pessoal, não deixe de conferir e compartilhar a programação da Semana da Filosofia através do nosso site, diamundialdafilosofia.com.br, e continue ouvindo a nossa série de podcasts sobre a Semana da Filosofia. Boas reflexões e boas vivências. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se O Idílio de Siegfried.